Fala galerinha, vamos falar então da Kölsch, como diz os alemães. É um estilo que é relativamente produzido no Brasil, né? Já tomaram algumas cervejas de algumas cervejarias que tem a Kölsch? Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Pois é, galera. Kölsch. Kölsch é uma cerveja que se originou na cidade de Colônia. O nome, Colônia em alemão, se lê Kehl, K-O-L-N. O O tem aquele treminha, né? Aqueles dois pontinhos em cima. K-O-L-N. E Kölsch é a nomenclatura de quem é de Colônia. Então, por isso, né, do nome Kölsch. Ou Kölsch, pode falar Kölsch também, não tem problema nenhum, tá? Não precisa falar um alemão perfeito também. Ela é uma cerveja que podemos dizer que talvez de todas as ales, na Alemanha principalmente, é a mais leve de todas. Nos Estados Unidos, acho que a Cream Ale é mais leve do que a Kölsch, tá? Talvez seja até um pouco mais leve, com menos malte, menos lupulagem do que a própria Kölsch. Mas fica ali, né? É um páreo duro. E se confunde muito bem com uma lager. Se confunde. Eu já vi muita gente tomando às cegas uma Kölsch achando que era uma lager. Eu, inclusive, tá? Não vou mentir, eu tomei uma Kölsch, me deram uma Kölsch, falaram que era uma lager. Eu falei, sim, é uma lager. A fermentação da Kölsch, se bem feita, ela é uma fermentação muito limpa, aonde que a gente não sente um perfil de esterificação. Algumas versões apenas têm um pouquinho de esterificado, que daí você começa a identificar que aquilo é uma ale e não uma lager. Mas muitas vezes se confunde muito bem com uma lager. A intenção da Kölsch, então, é ser uma cerveja bem leve. Vamos pensar um pouquinho nela? Vamos olhar. Primeira graduação alcoólica. Ela tem a mesma graduação alcoólica que uma German Pils. Por volta ali de seus 4,9, 5, 5,1 de álcool. No máximo 5,2. A maioria dessas cervejas na Alemanha tem uma trava em 5,2 porque a partir de 5,2 a taxa de imposto aumenta. Porque a taxa de imposto lá é pela OG da cerveja. Até 12 grau plato de OG é um imposto. De 12 a 13 é outro, de 13 a 14 é outro. E aí vai. 12 grau plato dá para se fazer uma cerveja com no máximo 5,2 de álcool. Depende da levedura. De 5,1 a 5,2 se fermenta bem e chega nessa graduação alcoólica. Então, a Kölsch ela tem esse mesmo conceito, por volta de 5% de álcool. A cor ela é um pouquinho mais escura do que a German Pils. Talvez um pouquinho mais dourada. A German Pils ela vai até 4 SRM de cor. A Kölsch vai até 5. Ela tem uma lupulagem que fica ali por volta de uma Helles Beer. Talvez um pouquinho acima, vai ter seus 22, 25 IBUs na média, coisa que uma Helles Beer tem por volta de 18 a 20. A diferença é irrisória, né? É uma quantidade de IBU que não dá para sentir no paladar.
tá? Mas como ela é um pouquinho mais lupulada do que a Helles, um pouquinho mais maltada, ela também é um pouco mais lupulada do que a Helles. Dá para fazer um paralelo aí muito grande com a Helles, tá? Não com a German Pilsner. A German Pilsner tem uma lupulagem bem mais intensa. A gente tem que fazer um paralelo aí com a Helles Beer, tá? Ela é uma cerveja que ela é uma ale, e a história dela, ela é uma ale porque na cidade de Colônia, historicamente, tradicionalmente, se fazia cervejas ale, né? Então falando um pouquinho da história. Por volta de 1800, né? Era uma alternativa às lagers mais claras. Chegou em um momento que até a fermentação lager foi proibida na cidade de Colônia. Isso há muito tempo atrás. E aí, Kölsch é uma denominação de origem. Então, o brasileiro não poderia fazer Kölsch, né? Kölsch é só para cervejarias que estão nas redondezas ali da cidade de Colônia, na Alemanha. Uma curiosidade, vocês já viram aquele desenho que Colônia e Düsseldorf sempre tem uma rixa ali de cerveja. A Colônia faz a Kölsch e Düsseldorf faz a Altbier. E aí o pessoal de Düsseldorf fala que a Kölsch é o cavalo bebendo Altbier e mijando a Kölsch. O pessoal de Colônia fala o contrário, que o cavalo bebe Kölsch e mija Altbier. Então é meio que uma rivalidade, né? É um pouco de rivalidade que as duas cidades têm. É só uma brincadeira, tá? Mas é nítido isso, tá? Em Colônia se faz a Kölsch. E a Kölsch, então, voltando, características dela, característica de malte, praticamente igual a de uma Pilsen, tá? Algumas podem ter uma pequena quantidade de malte de trigo, por volta de 10 a 15, no máximo 20%, para dar um pouquinho mais de corpo. O malte de trigo não é o responsável pelo aroma de banana numa Weiss. O malte de trigo, ele apenas vai dar um pouquinho de cremosidade, ele vai aumentar um pouco do corpo. O trigo ele tem muita proteína, a proteína dá aquele sabor que é o miolo do pão, né? Uma cremosidade. E aquilo vai dar um pouquinho mais de corpo para essa cerveja. Então ela pode ter um pouquinho de trigo. As versões que eu tomei que eu mais gostei, tinha, porque eu senti um pouco de cremosidade, tá? Eu falei que a lupulagem é igual a de uma Helles. Em 90% dos casos. Eu fui para a cidade de Colônia. Para você tomar uma Kölsch, você tem que ir lá para Colônia. Não era em Berlim, eu estava morando em Berlim, que eu ia tomar Kölsch. Porque o alemão ele não tem essa história de ter lojas de cerveja com 600, 700 rótulos ali disponíveis, né? Alguns estilos você tem que ir para o local para tomar. Então você tem que ir para Colônia para conhecer a Kölsch. Eu fui para Colônia e tomei ali. Eu dei um belo de um rolê. Foi 6 ou 7 cervejarias que eu fui em Colônia, tá? De todas elas, a que eu mais gostei era a mais lupulada, porque eu sentia um pouco de sabor de lúpulo e um pouco de aroma de lúpulo, que tinha lúpulo de final de fervura. Mas a grande maioria não tem esse lúpulo de final de fervura, ou tem uma quantidade muito pequena. Não colocar nada de lúpulo de final de fervura é um erro, que eu acho que vai deixar a cerveja muito vazia. Na maioria, tem um sabor e um aroma de lúpulo baixo. Então, se você quiser fazer ela dessa forma, com uma lupulagem mais baixa, o lúpulo de 0 minutos você coloca por volta de 0,4 a 0,5 gramas por litro. Tá? 0,4 a 0,5 gramas por litro.
Se você quer uma lupulagem um pouco mais intensa, pode ficar em torno de 1,5 gramas por litro. Você vai ter uma lupulagem um pouquinho mais intensa. Pode chegar até 2, tá? Se você for lúpulo maníaco, que nem todos nós, né, pode chegar até 2 que fica legal. Então, para falar para vocês que realmente a Kolsch é uma cerveja de combate, né? Ela não é uma cerveja muito lupulada. A Pilsen na Alemanha, ela é uma cerveja premium, ela é tida como uma cerveja premium e não como uma cerveja comum do dia a dia. A cerveja do dia a dia é a Helles lá. Ele fala que pode ter um pouquinho de aroma de frutas, maçã e pera. Esse maçã e pera vem da esterificação. Algumas têm um pouco de esterificação. A levedura aqui que se usa se chama German Ale. Não usa o S05 para fazer essa cerveja. O esterificado do S05 não é muito agradável. Usa um Nottingham. Um Nottingham é melhor para fazer, tá? E aí você vai começar a fermentar ela entre 15,5 e 16 graus por uns 2, 3 dias. E aí depois você vai subindo para 18. Pode fazer a parada de acetil a 20, 22. O alemão, ele fermenta essa cerveja por 2 semanas. O mesmo tempo que se fermenta uma lager. E matura por no mínimo 3. O mesmo tempo que se matura uma lager. Na hora que ele fermenta, ele começa em 15 graus, fermenta por 1 semana a 15 graus, mais 1 semana a 16, incluindo parada de diacetil, tá? Fermenta por 2 semanas. 15 e 16 graus é o limiar inferior que uma levedura ale fermenta. Então é uma temperatura baixa. É uma temperatura baixa que a levedura ela fermenta muito devagar. E ela não esterifica tanto. É o segredo do alemão. Porque é uma levedura, eu já usei essa levedura, eu usei essa levedura a 20 graus. E ela esterifica razoavelmente bem, viu? A 20 graus. Se você pegar uma German Ale, você vai ter que fermentar ela a 16, tá? Para que ela fique como uma Kolsch tem que ser. Ela tem todas as outras características de Pilsen, uma cerveja com uma carbonatação média, não é excessiva, uma retenção de espuma um pouco baixa, que toda Pilsen tem. Ela tem uma coloração aí meio dourada, né? Que eu já falei. Para fazer essa cerveja, vamos pensar no malte. O malte dela o malte Pilsen. Pode ter um pouco de Pale, um pouco de Viena, para deixar ela um pouquinho mais escura. Você pode usar um caramelo leve, tipo um carahel, para deixar ela dourada. Você pode usar o trigo, que nem eu falei, de 10 a 15% é o que se usa na média. Usa 15%. A grande base dela é Pilsen, mas você pode colocar um Pale Ale ou um Viena para dar um pouquinho de corpo. Fermentar a 15 graus. Lúpulo de lager. Lúpulo de lager em geral. Todo lúpulo que você vai usar para fazer uma German Pils. Mittelfruit, Tettnanger. Eu sempre falo que eu os mais gosto, né? Mittelfruit, Tettnanger, Tradition, Spout é muito legal. Saphir também. Pode escolher qualquer um deles. E comparação de estilos, você pode comparar facilmente aí com ela se aproxima mais de uma Helles. E aí depois pode ser que ela fique ali próxima de uma Cream Ale, mas geralmente a Cream Ale é um pouquinho mais leve. A American Blonde é um pouquinho mais maltada, talvez a American Blonde fique ali próxima da Helles. Só que geralmente a American Blonde usa um pouco de lúpulo americano. Tá? A Kolsch não usa lúpulo americano de IPA, tá? A American Blonde às vezes usa, a Kolsch não.
É lúpulo de lager. Que mais? Bom, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. A Kioshi é realmente um exemplo que aqui no Brasil se faz um pouco mais, tá? No próximo vídeo a gente vai falar de German Helles Export Beer e depois de German Pils. Até mais, galera. Vejo vocês.